Olá, bom dia. Vou aguardar entrar algumas pessoas aqui, ou entrar alguém, ou se não entrar, fica gravado aí também, né? Explicar que estamos em Curitiba, estamos aí com aproximadamente uns 10 graus de temperatura, tá frio pra caramba, e eu não pretendo falar muito tempo, mas eu pretendo falar sobre um tema bastante importante e no finalzinho fazer um chamado. É o seguinte, as pessoas que acompanham a gente na rádio todo final de semana, né? Temos lá o programa eu e o Daniel de Oliveira todo sábado e todo domingo, dentre outras coisas, outros assuntos que agora, né? Esta semana nós tivemos um evento importantíssimo, né? Que é o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho 47 anos, o ECA tem 33, né? Então quer dizer que quando o estatuto foi promulgado, eu já estava saindo ali da adolescência, né, entrando na juventude, mas ao longo dos anos a gente foi sentindo vários efeitos do estatuto. Para quem não lembra, né, essa coisa horrível que é a violência física contra a criança era uma coisa muito normal, né? Hoje nós temos regulações, temos marcos legais para várias situações. Então, por exemplo, bater em cachorro é crime, bater em idoso é crime, bater em mulher é crime, mas bater em criança era educação, né? Era uma forma de tentar evitar, educar. E hoje a gente verifica muitas coisas que antigamente a gente não verificava, né? Por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, um percentual de diagnóstico de neurodivergências que antigamente a gente não tinha. Então, muitas crianças, antes da égide do estatuto e da descoberta pela ciência e dos tratamentos, muitas crianças que tinham comportamentos não compreendidos como uma neurodivergência, elas eram agredidas. Né? Elas eram agredidas e aquilo era tratado como uma forma de educação. O estatuto, ele veio para a mudança de um paradigma que teve um início com a Constituição Federal de 1988. Eu vou desviar o olhar porque o computador está atrás e eu sou de rádio, gente, eu não sou de TV, então não tenho teleprompter, eu tô lendo ali atrás. Então, o artigo 227, ele abriu as portas para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Veja a amplitude deste artigo constitucional, veja a amplitude da lei, né? Vejamos hoje como as crianças estão expostas, né, a tipos de violência que na minha época as crianças não estavam expostas, né? As crianças da minha época, elas estavam expostas à violência, muito mais a uma violência física, muito mais a uma violência emocional, né? Mas hoje a gente vê a exposição da imagem, por exemplo, né? Que é uma ofensa grave à dignidade da pessoa humana, né? A violação da imagem de uma criança. Aqueles vídeos que viralizam absurdamente com pais e mães usando como punição ou como uma forma de educação, cortar o cabelo da criança, fazer uma imagem da criança chorando, isso é tortura emocional. Isso é tortura emocional e isso é violação dos direitos da criança. Esta semana teve uma violação gravíssima promovida por um senador da República, né, que pega lá duas crianças chorando, recepcionando os pais que tinham ficado presos lá pelos ataques terroristas, golpistas de 8 de janeiro.
a imagem daquelas crianças expostas. Não importa se essas mesmas pessoas fizessem imagens dos filhos dos outros presidiários por outros motivos, né? Chorando essas pretas pardas que estão abandonadas à própria sorte, que não conseguem nenhuma garantia do Estado e que acabam caindo no sistema penal também, né? Agora, como são crianças brancas, crianças ricas, crianças filhas de pessoas que eles consideram que não estavam cometendo um crime, aí se justifica a comoção utilizando a imagem das crianças, o que é indevido, dentre tantas outras coisas, dancinha de TikTok, outras situações que podem sim ser consideradas ofensa à dignidade da criança, a ofensa à imagem e um desrespeito, né? Outro tipo de violência, a violência que nega da criança, nega à criança a convivência familiar, né? Vamos tocar nesse ponto cascudo, que é um ponto que eu sempre toco, porque eu sou especialista em alienação parental e em guarda compartilhada, faço mediação familiar. Então, entendam, muitas pessoas são contra a lei da alienação parental, principalmente entre mulheres, né? Muitas mulheres são rigorosamente contra a alienação parental. Pois bem, a lei da alienação parental. Pois bem, por que essa lei é essencial? Porque existem mulheres que sofrem alienação parental também, inclusive como uma faceta da violência doméstica, né? Inclusive dentro de relacionamentos de casamentos. Ah, porque você não é uma boa mãe, porque você não é capaz, porque você não educa direito essa criança. Olha o jeito que essa menina senta. Não foi você que... Você não ensina essa menina a fazer nada, você não ensina esse menino a fazer nada, você é uma péssima mãe. Então, alienação parental é, grosso modo, uma forma de diminuir as capacidades do outro genitor. E crianças estão sujeitas a essa violência emocional no nosso ambiente diariamente. Isso acontece diariamente. Isso acontece dentro de todas as classes e de todas as classes sociais. Então a gente precisa prestar atenção. Violência emocional também é violência. E alienação parental é tirar de uma criança um direito à convivência familiar dela, seja de qualquer forma que seja, é incorreto, é criminoso e é violência contra a criança e o adolescente, considerando toda a amplitude deste artigo, né? Violência não é só bater, existem várias formas de você agredir uma pessoa em desenvolvimento, seja ela uma criança ou um adolescente, que não seja com violência física, né? Vocês já ouviram falar de uma forma de violência que se chama tratamento de silêncio? Isso é uma forma de violência que as pessoas utilizam contra a criança como uma forma de disciplinamento, mas não é. Você fingir que não ouve uma criança, você não responder quando a criança fala com você. Isso é completamente violento. E isso é violência contra a criança também. Isso agride o ECA, né? Isso avilta a relação com a criança e isso é, inclusive, inconstitucional, né? E cabe a qualquer um, veja, o dever é primordial da família, previsto na Constituição. A família é que tem o primeiro dever, inclusive de afastar o familiar violento da convivência com a criança. Isso faz parte do poder familiar. Se um dos genitores é agressivo, agride, bate o outro genitor, não tem só o direito, como tem o dever de tirar aquela pessoa do contato da criança ou evitar que isso aconteça. Fazer este trabalho, né? Levar essa denúncia ou fazer valer também o seu poder familiar para evitar que isso continue acontecendo, né? Em segundo lugar, quando a família não age, a sociedade age. Como que a sociedade age? A escola denunciando uma criança que chega machucada, o serviço de saúde, uma criança que chega lá sempre com hematoma, osso quebrado, ou a escola percebe na criança um discurso de diminuição do seu eu, aquela dificuldade, uma criança que depende de um tratamento, de uma terapia que não está sendo atendida pela sua família, é obrigação da sociedade, a escola como sociedade e a vizinhança, os familiares precisam agir, né? Vizinho,
Qualquer pessoa que observe uma violência precisa agir. Em segundo lugar, se a família não age, se a sociedade não age, se ninguém faz nada, entra o papel do Estado. O papel do Estado entra com a figura primordial do conselheiro tutelar. A minha fala hoje também tem uma importância neste viés, porque o conselheiro tutelar, ele é a pessoa que faz o primeiro contato com uma família em desajuste. E ele precisa ser uma pessoa da comunidade, ele precisa ser uma pessoa que conheça aquela comunidade, uma pessoa que vivencie aquela realidade. Ou que tenha uma ideia de como aquela realidade funciona. Isso é muito importante. Então, dia 1º de outubro, nós teremos eleições para conselheiros tutelares em todos os municípios do Brasil. Vá, pesquise quem são os candidatos, veja quem você conhece, veja qual a profissão dessas pessoas. Se essas pessoas têm um engajamento e um envolvimento, porque eu, como profissional que lida com violência contra a criança há 18 anos quase, digo para vocês que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa doce, porque é muito difícil você lidar com situações de violência física, emocional, com alienação parental, violência sexual contra criança e adolescente. É muito doloroso fazer essa escuta, porque às vezes quando esta criança chega com um advogado para conversar, ou no judiciário, ou mesmo num conselho tutelar, ela já está tão cansada de não ser ouvida, ela já está tão esgotada de contar uma história e receber a dúvida e receber a palavra dela colocada em xeque, como muitas vezes a gente vê e acontece. É muito doloroso quando chega para nós. E quando chega para nós, a situação já está praticamente insustentável. Então, você precisa, como comunidade, porque você faz o segundo papel de dever, não importa que você não tenha filho pequeno, que você não tenha filho na escola, que você precisa ver quem são os seus candidatos a conselheiro tutelar no seu município, conversar com essas pessoas, investigar essas pessoas, entender o papel dessas pessoas na sociedade, porque essas pessoas vão fazer o papel primordial, que é a primeira escuta de uma criança vítima de violência, ou do primeiro reporte de uma violência. Então isso é muito, muito, muito importante. Preste atenção em quem serão os conselheiros tutelares. A criança tem absoluta prioridade, e isso também faz parte da Declaração Universal dos Direitos da Criança, no atendimento médico. Em caso de um acidente, em caso de um pronto-socorro misto que tenha crianças e adultos, a prioridade é da criança. Óbvio, juntamente com outras prioridades e dentro de uma avaliação de fatores de risco, porque eu não sou profissional da saúde, mas eu consigo compreender, né, que às vezes um idoso ele tem menos possibilidade de sobrevida, né, menos possibilidade, ou uma pessoa que está gestante, enfim, dentro das qualificações a criança tem prioridade. Né? Então, dentro do compromisso do Estado, no artigo 227 da Constituição Federal, a partir dos seus parágrafos, né, a partir dos seus incisos, o Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu para dar amparo e para dar cumprimento àquilo que a Constituição previu, né? Programa de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, né, com participação de entidades governamentais e não governamentais, aplicação de recurso público na saúde da criança e na saúde materna, criação de programa de prevenção, atendimento especializado, enfim, tudo isso está fundamentado, está regimentado no ECA. Então, o ECA, ele é o regimento dos direitos da criança e do adolescente e que precisa ser respeitado. É uma legislação de 33 anos. Vamos trazer para o nosso mundo prático quais são as diferenças, quais são as mudanças que a gente vê na nossa sociedade. A publicidade e propaganda, por exemplo. Nos anos 80, a publicidade e propaganda era de uma forma não regulamentada e ela atingia frontalmente a criança e o adolescente como pessoa em desenvolvimento, né? Quem é da minha época, o que talvez seja um pouquinho mais novo do que eu, mas ainda vai ter essa memória da propaganda da tesourinha da Minnie,
eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Então, eram situações que impunham que crianças que tivessem possibilidade de ter, né, esta era a polêmica, né, que tivessem a liberalidade de dizer para outras que não tinham a possibilidade de ter, que elas não tinham, né? Era o bullying institucionalizado. E o Conselho Nacional de Publicidade e Propaganda, com exigência da sociedade, sempre uma busca da sociedade, sempre uma busca das pessoas, entre aspas, chatas, né? Que lutavam por aquelas demandas e em proteção à infância, em prol da proteção à infância, foram lá e vamos botar um freio na propaganda, assim como propaganda de bebida alcoólica, de cigarro, porque isso tem uma influência na pessoa em desenvolvimento, né? Se você for pegar uma propaganda aí, uma novela, qualquer série, qualquer coisa, dos anos 70 aos anos 80, as pessoas eram o tempo inteiro fumando. Eram adolescentes de 16 anos se casando e tendo filhos, e aquilo tratado como uma situação normal, violência doméstica tratada como uma situação corriqueira. Não que nós não tenhamos hoje nas obras de audiovisual todos esses tipos de situação, mas eles entram como uma crítica, é um não dever ser da sociedade. Enquanto naquela época era a forma como a sociedade vivia, aquilo era tratado como normal. E não é normal. Para mim, dentro de todos esses estudos de Estatuto da Criança e do Adolescente, das legislações protetivas, né? Então, como o ECA trouxe o quê? Trouxe a criança e o adolescente, a pessoa em desenvolvimento, como sujeitos de direito, o que não eram. Crianças e adolescentes não eram sujeitos de direito. Não eram tratados como cidadãos. Muitas vezes a gente lembra de situações ou revisita situações e a gente verifica que hoje, em comparativo, nos anos de 2020, aí, agora no nosso século, nós temos crianças, animais que recebem um tratamento muito mais judicializado e respeitoso do que as crianças da minha época recebiam. Nos anos 70, ali 80. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe uma mudança. E uma mudança de paradigma para mostrar que a família tem não só direitos sobre a vida das crianças, mas que elas têm deveres em relação às crianças. Deveres que precisam ser cumpridos e que, se não forem cumpridos, o Estado está ali para intervir. Por intermédio do Ministério Público da Criança e do Adolescente, por intermédio dos conselhos tutelares, por intermédio das delegacias especializadas, dos NUCRIAS. E uma situação que teve um papel primordial para trazer esta discussão e para trazer essa necessidade da sociedade prestar muito mais atenção na existência das crianças, foram os acontecimentos entre o final de 1989 e 90 até 1995, que era o desaparecimento de crianças, mortes de crianças a esmo, aqui mesmo no estado do Paraná. E a criança nasce como sujeito de direito e com todos esses direitos, não só a partir da Constituição de 88, quando isso começou a se construir, mas uma exigência da sociedade civil na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, afinal das contas, nós temos vários direitos fundamentais regimentados na Carta Magna que dependem de uma legislação complementar que se perderam e não tem essa legislação complementar. E a gente sempre depende dos tribunais superiores para falarem a respeito da constitucionalidade de legislações que pela Constituição são inconstitucionais, ou outras que pela Constituição já deveriam ser obedecidas. E a gente precisa que os tribunais superiores digam
como aquilo vai se cumprir, porque a sociedade perdeu o timing de fazer a legislação complementar para fazer valer aquele direito, o que não aconteceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição foi promulgada em 88, em 90 nós já tínhamos o Estatuto. E ele é uma legislação de extrema importância, extrema necessidade para a nossa sociedade. Nós precisamos muito que ele seja respeitado e que as pessoas tenham consciência. E que principalmente as crianças tenham consciência que elas são sujeitos de direito. Que isso seja falado para elas. Que elas gozam desta proteção. Que está lá não só no 227 da Constituição, mas como no 4º e nos primeiros artigos ali até o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz, né? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, todos. Criança não é menos gente, criança não é menos cidadão, muito pelo contrário, ela depende de mais proteção porque ela é vulnerável. E é nesta vulnerabilidade que nós precisamos nos ater, nós como sociedade. Porque também é nossa responsabilidade, como dito lá no início. Família, sociedade e Estado. Depois da família, a sociedade tem esta responsabilidade. E em qualquer esfera, em qualquer momento que você veja um direito de uma pessoa em desenvolvimento sendo atacado, você tem o dever de intervir, porque você é a sociedade, né? Sem prejuízo da proteção integral do tratamento da lei. Então, não são só como a gente chama em direito, isso é juridiquês, né? O que a gente fala um rol restritivo? Um rol restritivo é aquele que só está dentro da lei o que está enquadrado dentro daqueles artigos. O rol dos direitos da criança e do adolescente não é um rol restritivo, ele é amplo, né? E tudo que se enquadre dentro de violações pode sim e deve ser penalizado, né? E assegura por lei ou por outros meios, isso está no artigo 3º lá, por lei ou por outros meios. A lei é um meio, mas existem outros meios de você garantir os direitos da pessoa em desenvolvimento, né? E precisam ser oportunizadas e facilitadas. Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Dignidade é a palavra-chave. Se você olha uma criança numa situação e aquela situação para você te choca, e para você aquela situação é indigna, imagine para um ser humano em desenvolvimento e um ser humano vulnerável como a criança. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar absoluta prioridade à efetivação dos direitos inerentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Todos precisam participar. Todos nós fazemos parte, né? O artigo 4º garante também, né? As prioridades com relação à proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública para a criança, e a preferência na formulação de políticas públicas. Isto é muito importante. Para mim, na minha opinião, a espinha dorsal do Estatuto da Criança e do Adolescente é o artigo 5º, assim como o artigo 5º constitucional, ele é a espinha dorsal dos nossos direitos de cidadania, né? E diz lá, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O que a gente precisa ter em mente, né? Hoje a gente fala muito em liberdade, eu ouço as pessoas falando em liberdade de expressão. Eu, como uma jurista, o meu conceito de liberdade de expressão, ele não pode ser amplo, ele tem que ser limitado. E ele tem que se limitar a
calúnia, injúria, difamação, aquilo que está previsto na lei que é criminoso. Injúria racial, discriminação que a nossa Constituição proíbe, né? Que não permite, que são atos criminosos. A gente precisa ter a consciência, né? Porque não importa, e este é uma forma de você limitar a sua liberdade de expressão. Eu preciso pensar na forma como eu me expresso e eu preciso pensar, separar o que é opinião e o que é ofensa, né? E eu não posso levar para o campo da brincadeira o que dói para o outro. Porque a dor nunca é brincadeira. A dor do outro, o psicológico do outro, não é um joguete, um instrumento para que se possa brincar. E nós precisamos ensinar isso para as crianças, né? Porque se você tem bullying na escola, é um comportamento que a criança traz de algum lugar e ela replica ali. E nós precisamos, como adultos, pensar naquilo que nós falamos próximo às crianças, na forma como nós tratamos as crianças e naquilo que elas presenciam. Porque elas vão replicar esses comportamentos. E uma criança de 8, 9, 10 anos, ela não tem capacidade para produzir determinadas coisas. Ela vai reproduzir aquilo que ela vivencia, de uma forma positiva ou uma forma negativa. Existe um ditado interessante que é o seguinte, que a palavra fala, o exemplo grita, né? Você pode falar, me corrija se alguém tiver aí dessa área que tenha esse dado, mas eu li esse dado em algum lugar, em algum livro de pedagogia, que você precisa repetir mais de 300 vezes um comando para que uma criança realmente internalize e compreenda. Mas basta que ele te veja fazendo a mesma coisa uma ou duas vezes com os seus atos, que ele vai internalizar aquilo. Então veja a importância do educador. Veja a importância do cuidador e da pessoa que está em contato estreito com a criança e com o adolescente. Então, agora me encaminhando para a finalização da minha fala, que eu me comprometi aqui com meia hora, no máximo 40 minutos, e eu ainda tenho um assunto importante para falar. Nós precisamos realmente fazer com que esta legislação ela seja entendida, respeitada, cumprida e levada muito a sério. E principalmente que sejam penalizadas as pessoas que violem os direitos da pessoa em desenvolvimento. Porque uma criança, um adolescente, que são pela lei consideradas as pessoas, a criança é de 0 a 12 anos, o adolescente é de 12 até que complete 18 anos, né? Que daí atinge a maioridade civil. E até então, até uma determinada idade, eles são representados. Dos 16 anos em diante, eles são assistidos pelos seus genitores. Por quê? Porque a própria legislação civil também já enxerga a pessoa em desenvolvimento, a partir de uma determinada idade, não só sujeito de direito, mas capaz de manifestar o seu direito também, em que pese assistido por um adulto responsável, mas ele tem essa capacidade, tanto que é convocado, não é obrigado, mas já toma parte nas decisões políticas de gestão do nosso país. Veja a importância. E por que eu priorizo na minha fala tratar como pessoa em desenvolvimento e não como criança e adolescente? Porque uma pessoa em desenvolvimento é tão sujeito de direitos quanto eu e você. A única coisa que muda é a forma como nós vamos tratar a proteção desses direitos. E me tornando repetitiva e mais uma vez falando, a gente precisa entender família em primeiro lugar, segundo lugar, sociedade, terceiro lugar, Estado.
Agora, e quando ninguém age? Né? Para mim, a situação mais absurda que a gente tem no país é o que aconteceu com aquele menino Bernardo. Que ele procurou a família, ele procurou a sociedade, ele procurou o Estado para reclamar das violências que ele estava sofrendo, e ele só foi sujeito de direito depois que ele estava morto. E que o caso dele foi utilizado para como uma baliza para uma legislação. E tantas outras crianças que, se a gente começar a citar aqui, não tem fim, né? E vamos refletir também aqui, num caso do Paraná, por exemplo, a menina Raquel Genofre. Por quantas negligências da sociedade aquela menina passou até que ela fosse cruelmente assassinada? A gente precisa refletir nisso também, né? Será que ninguém viu aquele adulto falando com ela? Será que ninguém viu aquele adulto abordando ela? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. E qualquer situação que a gente estranhe com criança e adolescente, a gente precisa denunciar. E a gente não pode, de forma alguma, achar que a gente está fazendo alguma coisa errada. Vamos numa teoria simples, né? A nossa sociedade, e a nossa cultura, ela condena a figura do dedo duro, a figura do X9, a figura da pessoa que conta o que o outro está fazendo de errado. O denunciante é criminalizado. A gente precisa tirar isso da educação das nossas crianças. E a gente precisa principalmente preparar os ouvidos para escutar, como pais, como mães, como educadores, como uma pessoa que está numa fila conversando e observa um comportamento e a criança busca se abrir, mãe de amigo, mãe. A gente precisa tomar parte, a gente precisa cumprir o nosso papel para evitar tragédias. Né? Porque na tragédia que a gente começa a pensar, se você no teu papel de vizinho não podia ter feito alguma coisa, se você no teu papel de médico assistente não podia ter feito alguma coisa, se você no teu papel de professor ou professora não poderia ter feito alguma coisa, se no teu papel de pessoa que estava passando e estranhou aquela situação e teve uma sensibilidade de que estava acontecendo alguma coisa errada e não falou nada, poderia ter feito alguma coisa. Então todos nós temos essa responsabilidade, isso está previsto tanto na Constituição quanto na legislação. Nós temos esta previsão legal e nós temos essa prerrogativa como sociedade. Porque nós somos o segundo lugar antes de chegar no Estado. E às vezes quando chega no Estado, como no caso do menino Bernardo, já é tarde demais. Já não tem mais o que fazer. É uma vida perdida. É uma vida, óbvio, que perdida vai evitar que muitas outras vidas se percam. Mas a gente não pode permitir que isso aconteça. Porque criança é sujeito de direito. Sujeito de direito. Nós temos uma legislação, inclusive, que dá garantias de direitos ao nascituro. Porque o nosso Código Civil entende que um sujeito de direito, ele é sujeito de direito para a maioria dos direitos a partir do seu nascimento, com vida, né? Mas já existe uma cartilha de direitos do nascituro que precisa ser garantido também e que o ECA também traz na prioridade do atendimento à gestante. A proteção é a criança que está ali. E nós precisamos proteger as nossas crianças de uma maneira ampla, né? E é um assunto que eu trago todas as falas que me são oportunizadas. Eu digo o seguinte, e as pessoas precisam perder parar de tratar como um tabu as violências sexuais contra crianças. E achar que isso é uma prerrogativa só de menina. Menino também sofre. Só que o machismo, ele é péssimo para todo mundo. Porque ele faz com que os meninos não falem e passem por violências, ou reproduzam violências, ou percam as suas vidas, ou estraguem as suas vidas por violências sexuais sofridas na infância e na adolescência. E a gente precisa cuidar disso, né? Então, todo toque indevido é
estupro para qualquer pessoa menor de 14 anos. É assim que a lei trata. E ainda é o tipo de violência mais grave, que mais mata e que mais causa polêmicas dirigidas. Por quê? Porque ainda existem membros do Judiciário, do Ministério Público, que se recusam a entender que é um direito absoluto de uma criança que sofreu uma violência e engravidou não tocar essa gestação em frente. É um ponto bicudo? É, mas em todas as falas que eu puder falar sobre isso, e eu falar sobre violência contra a criança ou adolescente, vou tocar nesse ponto. Vou tocar nesse ponto. Porque é grave, sabe por quê? Porque a palavra principal da violência sexual, tanto com relação a crianças e adolescentes, quanto com relação a pessoas adultas, é consentimento. Não é violência, é consentimento ao ato. E a lei entende que uma pessoa que não tenha 14 anos completos não é capaz de dar o seu consentimento. Se ela é incapaz de dar o seu consentimento, qualquer ato é inconsentido. E qualquer ato inconsentido é criminoso. E precisa ser punido, precisa ser verificado. Então a palavra é consentimento. É isso que a gente precisa conhecer. Então, a gente tem muita coisa para melhorar? Tem. A gente precisa fazer muito com que as pessoas entendam? Tem. Existe muita fala na contramão do Estatuto da Criança e do Adolescente? Existe. Inclusive de cunho religioso, né? Que todas as vezes que você vai fazer uma cobrança com relação a isso, vem gente que diz que na Bíblia é para deitar a vara nas crianças e não é assim que funciona. Não é assim que você educa. Educação é com carinho, com respeito, com diálogo, com amor. Só assim você vai criar um ser humano decente para o mundo. E é disso que o mundo precisa. E esse é o trabalho do Estatuto. Fazer com que pessoas em desenvolvimento se sintam tão valorizadas e sujeitas de direitos que elas defendam os seus direitos e os direitos dos outros. Por isso existe o 227 da Constituição. Acima, a Declaração Universal dos Direitos da Criança é universal. E é o pilar do 227 da Constituição, que é o pilar do que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, 33 anos do Estatuto a serem comemorados, muito bem vividos, e eu declaro que há 18 anos já luto pelos direitos das crianças e dos adolescentes, pelas pessoas em desenvolvimento, e vou continuar lutando, porque é aí que é a base do nosso futuro, né? Aí que é a base do nosso futuro. E eu já vou partindo para o meu encerramento aqui com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e quero fazer para vocês um convite de reflexão, né? Nós estamos agora mudando o assunto para o Julho das Pretas. O que é o Julho das Pretas? No dia 25 de julho se comemora o Dia Mundial da Mulher preta, latino-americana e caribenha. E nesse mês a gente faz muitos diálogos, muitas conversas que deveriam ser diárias a respeito da realidade das mulheres pretas. E eu tenho feito nas minhas redes sociais postagem a respeito de mulheres pretas, né? E mulheres pretas importantes, né, que tiveram um papel relevante na sociedade, como todas as mulheres pretas, porque a base da nossa sociedade são as mães pretas e pardas que criam seus filhos sozinhas e que lutam muito para botar um filho na escola, para que ele se forme, para que ele seja um cidadão. E quantos
filhos dessas mulheres pretas e filhas dessas mulheres pretas chegam para mudar a nossa sociedade. Veja o exemplo do nosso ministro Silvio Almeida, a nossa ministra Margarete Menezes e tantas outras pessoas que, se eu for citar aqui, não tem fim, mas eu vou fazer uma citação, eu vou fazer um convite. Ó. Este livro, Mulheres Negras Inspiradoras, eu comprei ontem por R$15 no Shopping Miller. Tem uma livraria popular que fica embaixo, num quiosque lá. Tem muita literatura interessante. E nesse livro aqui é um repertório selecionado pela Arte e Literatura de Cordel para contar as histórias das mulheres pretas. Dentre elas está aqui a Carolina Maria de Jesus, está aqui a Elza Soares, Dona Ivone Lara, mulheres que eu admiro muito, e eu faço este convite. Estou fazendo as postagens, né, e trazendo aqui no meu Instagram para a gente fazer esse debate, esta conversa a este respeito também, né? Infelizmente a gente não teve o programa de rádio, que eu amo muito fazer, né? E no rádio lá tudo é mais bacana, né? Porque tem as músicas que interrompem as falas e tudo mais, né? E a gente vai fazendo o nosso programa lá. Mas em virtude desta data ser tão importante, em virtude da gente não poder abrir mão de falar sobre esse tema, eu tô gravando essa live, que agora eu já tô praticamente encerrando, porque já estourei o tempo, né, que eu tinha me proposto. Agradeço a quem ficou até o final, né, gostaria muito que todos se sentissem muito abraçados. Eu tô com um problema aqui do meu Instagram, que eu não consigo ver quem tá, quem não tá, para mandar um beijo, um abraço e para falar sobre as considerações, mas eu agradeço muito esse minuto de atenção nesta nossa manhã de sábado, que vocês podiam estar fazendo muitas coisas mais interessantes, mas ficaram aqui me ouvindo 40 minutos até o fim. Um beijo, muito obrigada, espero que tenha trazido alguma coisa produtiva para cada um que esteve aqui até agora e que vai assistir depois também. Teste seus comentários, me chama no privado e a gente vai conversando, beleza? Um beijo, aqui foi Daniele Biondo Grossetti, de Curitiba. Um abraço e até uma próxima.